A senhora Doyle notou que todo fim de tarde, quando as crianças paravam de brincar na rua e iam para casa, um garoto continuava andando para lá e para cá com sua bicicleta. Por isso, ela procurou a polícia. Acontece que o menino estava escondendo algo em sua casa e resistiu de todas as formas para não deixar o policial entrar, mas depois de muita conversa, finalmente foi descoberto o que ele escondia. O que tinha de fato dentro da casa? E como o policial agiu após descobrir? Deixe seu like e vamos descobrir essa história incrível! Algo estranho. Essa história começou quando a senhora Doyle começou a estranhar o fato de que o garoto que morava ao lado de sua residência evitava de todas as formas ir para dentro e por isso passava a maior parte do tempo andando de bicicleta e conversando na calçada com outros garotos de sua idade. Isso pode ser normal, mas não tinha como não suspeitar que algo incomum estava acontecendo, pois no final de todas as tardes, as mães dos garotos que moravam na mesma rua que a senhora Doyle chamavam seus filhos para dar banho e jantar, mas aquele garoto era o único que não era chamado por ninguém e continuava na rua mesmo sendo noite. Sendo assim, a senhora Doyle decidiu fazer algo a respeito e, por isso, vestiu seu casaco, colocou seu chapéu de senhora e foi andando para a delegacia local, onde pediu ajuda ao primeiro policial que encontrou. Bom dia, oficial. Eu não sei direito como explicar, só que na minha época você ia à polícia se algo não tivesse certo e algo não tá certo, mas isso não significa que tenha alguma coisa errada ou esteja acontecendo um crime, disse ela. A senhora Doyle se enrolou nas palavras, pois não sabia nem por onde começar a falar. Afinal, como comunicar à polícia de algo que você está apenas suspeitando? Porém, os policiais se mostraram prestativos e o oficial Tony Murray se sentou ao lado da senhora e pediu a ela que lhe contasse tudo. Bem, não há muito o que contar. Há um menino chamado Jack Rollins, que vai para a escola todos os dias e tudo mais. Mas quando é hora de ir jantar, ele fica na rua sozinho e eu tô pensando que talvez algo ruim esteja esperando por ele em casa e ele não queira ir. Ou então que não há ninguém em casa e como ele não tem idade suficiente para ficar sozinho, eu fico preocupada. É claro que o oficial Murray concordou que algo muito estranho estava acontecendo e por isso prometeu para a senhora que iria ficar tudo bem, pois ele iria cuidar disso pessoalmente. A busca. E como havia prometido, o policial Murray decidiu ir na escola que o garoto estudava para saber com o que estava lidando. Mas ao conversar com a professora do menino, descobriu que ele nunca tinha faltado a uma aula, sempre entregou sua lição de casa a tempo e era um excelente aluno, mesmo que estivesse um pouco quieto ultimamente. Já os colegas de classe de Jack contaram que ele era um garoto legal e muito bom em jogos, mas não entendiam o porquê dele nunca ter chamado ninguém para ir para sua casa brincar ou mostrar seu quarto. Então a diretora comentou que Jack e sua mãe haviam se mudado do Alabama há apenas 3 meses e isso podia ser apenas uma forma de cuidado, já que não conheciam muitas pessoas por ali. Além disso, a mãe de Jack parecia ser uma mulher boa e trabalhadora, afinal estava fazendo um bom trabalho criando um menino de 13 anos sozinha e realmente não havia nada de suspeito em tudo isso. Mas mesmo assim, o policial Murray quis ter certeza e por isso foi até a casa de Jack após a aula. Boa tarde, eu sou o oficial Anthony Murray. Sua mãe tá aí dentro? Jack se mostrou desconfiado e contou que sua mãe não estava em casa naquele momento. Então o policial disse que estava tudo bem e perguntou se podia entrar. Porém foi surpreendido com uma pergunta bem direta feita pelo menino. Você tem um mandado de busca? Claro que não, disse o oficial Murray. Acontece que Jack assistia um programa de televisão com sua mãe chamado Law & Order, que é uma série policial bem comum nos Estados Unidos, e por isso ele sabia que o policial Murray não poderia entrar, se ele não quisesse, sem um mandado. Ali o policial entendeu a situação e viu que Jack estava na defensiva, por isso afirmou para ele que não estava lá para colocá-lo em apuros e só queria ter certeza de que ele estava bem, mas foi novamente surpreendido com o garoto se derramando em lágrimas e afirmando que não tinha motivos para não estar. Bom, quando as crianças não vão para casa jantar, às vezes é porque estão com medo, ou talvez algo não esteja certo. Então, se algo não está certo, você pode me falar, disse o oficial gentilmente. Mas Jack continuava desconfiado, então tentou finalizar a conversa dizendo que só gostava de ficar na rua à noite porque era quieto e assim o oficial Murray começou a levá-lo na conversa até ele começar a contar um pouco de sua vida sem perceber. Jack contou que ficava muito tempo na rua quando sua mãe não estava em casa e que ela tinha voltado para Alabama para cuidar da mãe que havia quebrado a perna e do pai que estava com Alzheimer.
o que queria dizer que Jack estava mesmo sozinho em casa, confirmando a suspeita da Sra. Doyle. A descoberta. Depois de uma longa conversa com Jack, finalmente o oficial Murray conseguiu a permissão para entrar e, ao chegar no interior da casa, foi abalado com algo que cortou seu coração. A casa mal estava mobiliada e Jack estava dormindo em um colchão no chão. Além disso, ele não estava se alimentando direito e também não tinha alguém para ajudar a fazer ou corrigir suas lições de casa. Mas mesmo assim, ele só se importava em explicar que aquilo não era culpa da mãe dele, pois ela tinha a intenção de ajudar, mas teve que cuidar dos pais. E embora diferentes estados tenham suas próprias leis ou diretrizes sobre a idade mínima em que uma criança pode ser deixada sozinha em casa, como em Michigan, que a idade é de 11 anos, e no Colorado é de 12, há muitos estados, como Texas e Califórnia, que não declaram uma idade mínima. Porém, para você ter uma ideia, a lei não permite que um jovem de 17 anos fique em casa sozinho por mais de 2 dias. Imagine um garoto com muito menos idade como Jack. Sendo assim, não tinha como ignorar a negligência da mãe do menino. No entanto, o oficial entendeu a causa daquela situação difícil. Então, o oficial Murray decidiu ajudar Jack e combinou com ele que todos os dias ele traria as refeições do garoto, ajudaria nas lições de casa e o deixaria para dormir com a vizinha, a Sra. Doyle. E assim aconteceu, até que Jack deu a notícia para o policial de que sua mãe estava chegando. Então o homem deu a sugestão de fazer uma surpresa para ela. Porém, mal imaginava Jack que aquela surpresa seria para ele também. Que tipo de surpresa? Perguntou Jack. Ao invés de contar, Murray levou Jack para fora e na frente da casa estava um caminhão estacionado com todos os tipos de presentes, incluindo uma cama para Jack, uma TV, uma mesa e cadeiras e todos os tipos de coisas que Jack considerava que eram muito legais, mas que ele nunca teve. No dia seguinte, a mãe de Jack chegou do Alabama e não conseguiu entender o que havia acontecido, pois encontrou sua casa transformada e aconchegante. Sendo assim, Jack explicou para ela o que havia acontecido e apresentou a pessoa que estava transformando a vida deles, o policial Murray. A partir de então, Jack e sua mãe tiveram 2 novos amigos com quem contar, a Sra. Doyle e o oficial Murray, que mesmo não concordando com a forma como a mãe do menino havia agido, não negaram ajuda. Assim como Jack, o morador de rua Billy J fez uma nova amizade, porém não foi só isso que ele ganhou, já que ele encontrou e devolveu um anel de diamantes para a dona sem saber que isso mudaria sua vida. Para conferir e descobrir como isso aconteceu, basta clicar nesse link que está aparecendo aí na sua tela e até breve!